Você vai ver agora uma história muito estranha. Ela envolve um homem que se diz pastor evangélico, a vizinha dele e o marido da vizinha. Acompanhe só. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Eu nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada, professor? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver. Não houve uma interpretação equivocada? E adultera. Ou seja, a Bíblia não estaria se referindo a uma mulher adúltera? Deixa eu ver aqui. E não para que o senhor adulterasse? Ah, tá. Inclusive foi bom eu estou mexendo isso aqui, porque uma coisa chama a outra, né? Por isso nós precisamos da direção do Espírito. É um grande equívoco, na opinião do pastor da Igreja Batista de Vitória. O capítulo de Oséias fala de perdão a uma mulher adúltera. A Bíblia também é clara com relação às obrigações de um pastor. Um pastor ou um bispo deve ser irrepreensível e deve ser marido de uma só mulher. Então, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. A necessidade do povo, do nosso povo como um todo, conhecer a palavra para não ser enganada por qualquer pessoa que se levante com um livro preto na mão, ou com a Bíblia ou qualquer outro livro. Pastor, por que esse local é um importante ponto turístico? A cidade de Pisa não é tão relevante assim, mas o que realmente chama a atenção dos turistas é essa torre que sustenta o campanário da catedral ao lado. Essa torre tem uma inclinação significativa. Começou a ser construída em agosto de 1173 e ela levou cerca de 200 anos para ser concluída. Tem 7 pisos, ou 7 níveis diferentes, e um 8º superior com uma circunferência menor. Ela possui hoje uma inclinação de 5,5 graus, o que daria cerca de 4,5 metros do 8º piso em relação com o primeiro. Ela pesa 14.500 toneladas. Muitos esforços já foram empreendidos aí para conseguir sustentá-la e evitar que ela desmoronasse completamente.
O problema realmente é o solo sobre o qual ela foi construída, que é um solo de argila, um pouco mole, com certas camadas arenosas ao meio. Isso tem cedido de tal forma que ela acabou, ao longo dos anos, tendo toda essa inclinação aqui. Nós encontramos na Bíblia algo para fazermos uma analogia com essa experiência aqui, pastora? Eu creio que a melhor analogia aparece no final do Sermão do Monte de Cristo, em Mateus capítulo 7, os versos 24 a 27. Anteriormente, Jesus havia dito: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E então, a partir do verso 24, ele menciona que aquele que ouve a minha palavra e a pratica será considerado como aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele, porém, que ouve a minha palavra e não a pratica, será comparado àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Os ventos e a chuva sopraram e a casa tombou e foi grande a sua ruína. Eu creio que essa é a melhor analogia em relação com a torre aqui. E que lição podemos extrair dessa experiência para as nossas vidas hoje? Nós temos muitos cristãos hoje que querem aceitar a Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Querem um compromisso com a pessoa de Cristo, mas não com seus ensinos. O texto é claro que a rocha, nesse texto que eu acabei de mencionar, não representa meramente a pessoa de Cristo. Representa, sim, o compromisso com Cristo e a palavra de Cristo. Portanto, não resta a menor dúvida que a Bíblia é o grande fundamento que deve sustentar a nossa fé e o único fundamento sólido que pode impedir que nossa casa espiritual venha a ruir. Pastor, quão fundamental é a Bíblia na experiência do cristão? Sem a Bíblia não existiria cristianismo e nem cristãos. Em realidade, o pecado separou o homem de Deus. E o homem não podia mais se comunicar diretamente com Deus. Mas Deus, em seu amor e misericórdia, Ele escolheu profetas, que eram seres humanos inspirados pelo Espírito Santo, para comunicar a sua verdade aos seres humanos. E eles produziram esse livro sob orientação de Deus, que não é meramente linguagem humana, mas é a palavra de Deus. E dentro desse livro nós temos a vontade de Deus para nós e sua mensagem. Agora, pastor, por que as religiões de hoje se afastaram tanto das verdades da Bíblia? Existem vários fatores. Uma enciclopédia do cristianismo, publicada na Universidade de Oxford, aqui na Inglaterra, já catalogava no início de 2000 cerca de 34 mil denominações cristãs diferentes. Esse número com certeza já aumentou, cada uma delas alegando ter sua base na Bíblia. A dificuldade é que a Bíblia tem sido aprisionada por outras releituras, que não a própria palavra de Deus interpretando-se a si mesma. Existem aqueles cristãos que colocam a sua tradição eclesiástica acima da Bíblia. Quando você vai dizer a palavra de Deus diz isso, eles argumentam, mas a tradição eclesiástica ou a tradição da igreja diz outra coisa e permanecem com a tradição. Outros colocam a sua razão acima das Escrituras. Eu só aceito da Bíblia o que eu entendo, o que eu não entendo eu não aceito. Há também aqueles que colocam a experiência pessoal acima da Bíblia. Mas eu não gosto disso, eu gosto daquilo. E ainda um outro grupo que coloca a cultura contemporânea acima da Bíblia. Quer dizer, o que o mundo pensa hoje, a cultura, a sociedade é mais importante do que a palavra de Deus. Esses consideram a Bíblia normalmente como obsoleta, como antiquada. E gostariam de ter uma Bíblia modernizada. Eu creio que o maior problema do cristão e do cristianismo
não está na Bíblia, que a Bíblia é harmônica e interpreta-se a si mesma. Mas o problema está nas releituras que as pessoas fazem do texto sagrado e a seletividade. Cada um procura montar a sua religião com parte da Bíblia. Mas Lutero e a Reforma Protestante do 16º século estabeleceram dois princípios fundamentais que estão inseridos na própria Bíblia. Um deles é da totalidade da Escritura. Jesus, em Mateus 4,4, falou a Satanás: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Portanto, eu não tenho direito de extrair da Bíblia o que me interessa e deixar de lado o que não me interessa. Eu devo aceitar a Bíblia como um todo. E um segundo ponto, eu não posso deixar que outros componentes extra-bíblicos interfiram na palavra de Deus e até mesmo distorçam a palavra de Deus. Eu tenho que permitir que a Bíblia fale para mim diretamente. O que podemos fazer para voltarmos a ser um povo da Bíblia? Só existe um caminho: abrir a Bíblia. Nunca a Bíblia esteve tão disponível como em nossos dias, mas nunca ela esteve tão olvidada. Hoje as famílias normalmente têm vários exemplares da Bíblia, ou pelo menos cada membro da família tem o seu, mas a dificuldade maior é que o lazer, os esportes, a televisão, a internet e muitas outras formas de comunicação que a sociedade tecnológica e cibernética nos legou, e a geração da web também, tem conspirado, e nós temos tempo para tudo isso, menos para a palavra de Deus. E, em primeiro lugar, nós precisamos voltar a gastar tempo com a Bíblia, deixar outras questões de lado e colocar a Bíblia como prioritária em nossa vida. Em segundo lugar, precisamos de princípios adequados de interpretação da Bíblia, que não venham a distorcer o texto sagrado. Em terceiro lugar, precisamos da unção do Espírito Santo, que ele ilumine a nossa compreensão da Bíblia, de tal maneira que nós não vivamos apenas uma religião intelectual, onde tenhamos uma cabeça grande e um coração vazio. O próprio Cristo, em sua oração sacerdotal, declarou o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós necessitamos de uma experiência santificadora. De nada adianta termos apenas um conhecimento teórico e intelectual da verdade, sem que o nosso coração seja atingido pela mensagem. Muitas pessoas têm a cabeça grande e o coração vazio. O que Jesus diz aqui é que nós precisamos permitir que o estudo da palavra de Deus, iluminado pelo Espírito Santo, exerça uma influência transformadora e santificadora da nossa existência. Se nós tivermos essa experiência que combina o lado intelectual com o lado experiencial, nós estaremos vivendo o genuíno cristianismo bíblico. A Bíblia é um presente de Deus para a humanidade. Não deveríamos nós fazer desse livro um livro de estudo diário de nossa comunhão e contato pessoal com Deus? A minha decisão é: após conhecer as consequências nefastas de se rejeitar a palavra de Deus como autoridade suprema, desejo fazer da Bíblia minha norma de fé e conduta, minha regra de fé e prática, e dedicar um tempo especial todos os dias para a leitura da palavra de Deus.